Olá, bom dia a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre relações de recorrência. E vamos voltar um pouquinho na última aula, né? Nós vimos algumas relações de recorrência e nós acabamos mostrando uma forma de resolver, né, essas relações de recorrência, que é uma maneira meio aplicada à própria definição da recorrência, né? A gente vai substituindo os termos pelos termos anteriores que definem aquele na recorrência. Então, esse aqui, por exemplo, na Torre de Hanoi, a gente substituía cada termo e aí chegava numa forma, meio que derivando um formato geral para essa desigualdade através desse método de substituição. O que a gente vai ver na aula de hoje é uma maneira mais sistemática de se fazer essa solução, né, de encontrar uma solução para relações de recorrência. Então, eu vou começar definindo algumas recorrências que são, digamos, que aparecem com mais frequência, mais típicas, e daí a gente vai ver maneiras de, alguns teoremas que ajudarão a gente a solucionar essas recorrências, né? Encontrar uma fórmula fechada que define cada elemento dessa sequência. Então, eu começo aqui definindo, essa primeira definição aqui diz respeito a relações de recorrência linear homogênea de grau K. Então, são as relações, são o tipo de recorrência que a gente vai ver com frequência nessa aula. Então, a gente diz que uma relação de recorrência é do tipo linear homogênea de grau K, se ela é da seguinte forma. Então, o enésimo elemento da sequência, da recorrência, ele é obtido como sendo uma combinação, né? Aqui nós temos a combinação dos K elementos anteriores, então a n-1, a n-2 até a n-k, cada um desses elementos multiplicado por uma constante. Então, a C1, C2 até CK são constantes reais, e a única restrição aqui para essas constantes é que a última, a CK, seja diferente de zero. Então, se uma relação de recorrência tem esse formato, é definida dessa forma, então ela é dita linear homogênea de grau K, onde K aqui é até que termo é utilizado, né? Nesse caso aqui é o termo AN-K, digamos, o menor termo que define a sequência, né? Define o elemento AN. Então, esse elemento AN precisa dos K elementos anteriores. Alguns desses C1, C2, até CK-1, poderia ser zero, tá? Não necessariamente são não nulos, poderiam ser nulos. Só o último, o CK, que não pode ser nulo. Beleza, então vamos ver aqui alguns exemplos de relações de recorrência desse tipo. Então, esse primeiro exemplo é uma relação de recorrência que o enésimo termo aqui, que um termo é definido em função do termo anterior, multiplicado por uma constante. Então, essa relação de recorrência se encaixa em uma relação que é do tipo uma relação de recorrência linear homogênea, conforme a gente viu aqui na definição. E o grau dessa relação, o grau dessa recorrência é 1, porque o menor termo que, que precede, né, o menor termo que define o enésimo termo é o termo anterior, é o termo n-1. Uma relação, esse segundo exemplo aqui, é exatamente a relação de recorrência do Fibonacci, né, da sequência de Fibonacci. Então, nesse caso, ela também é uma relação de recorrência linear homogênea, só que aqui é de grau 2. Os coeficientes aqui são todos uns, né? Os dois coeficientes que aparecem são 1. Finalmente, essa daqui esse terceiro caso, terceiro exemplo, é uma relação de recorrência linear homogênea também.
Veja que ela está no formato aqui da definição, e ela é uma relação de recorrência que tem vários coeficientes desses C1, C2 nulos, né? C1, C2, C3, C4 são todos nulos, zero, e o CK, nesse caso é o C5, é o coeficiente não nulo. Então, e é o menor. Então, essa aqui é uma relação de recorrência de grau 5. Claro que nem toda relação de recorrência é linear, homogênea e de grau K, né? Então, o que significa ser linear, né, uma relação de recorrência? Significa que cada termo da sequência ele é obtido como a soma dos termos anteriores, de alguns termos anteriores, multiplicado por constantes. Exatamente como está aqui. Então, linear significa que cada termo, nesse caso o termo de grau, o enésimo termo da sequência, é uma soma dos termos anteriores, onde os termos são multiplicados por constantes. Isso que significa linear. Homogêneo, essa propriedade de homogêneo aqui, significa que cada termo ele é multiplicado por algum termo anterior. Então, veja que a gente não tem termos independentes aqui. Todo termo que define essa relação, ele é um termo que é multiplicado, onde parte desse termo é um elemento anterior da sequência. Então, isso que significa a propriedade de ser homogêneo. E grau K, que nem eu falei, qual é o último termo, o termo de menor ordem, que é usado nessa definição? Nesse caso aqui é o termo N menos K. Então, esse é o termo de menor ordem na definição. Então, esse é uma relação de grau K. Eu falo isso porque a gente tem alguns exemplos aqui de relações que não são lineares, na verdade, que não são homogêneas e não é linear nesse caso. Então, essa relação 4 aqui é uma recorrência, só que ela não é linear. Por quê? Bom, porque tem esse termo aqui, né? Não se encaixa naquela definição que nós vimos de linear, porque um dos termos que define a recorrência, ele é quadrático, é não linear. Essa outra, número 5 aqui, essa relação de recorrência número 5, ela não é homogênea. Não é homogênea. Por quê? Bom, por causa desse termo aqui. Esse termo aqui é um termo que define a relação de recorrência, mas que não depende de nenhum termo da sequência, da recorrência. Não é um termo HN menos alguma coisa. É um termo independente, então não é homogêneo. Está clara a definição de relações lineares homogêneas? Alguma pergunta até agora? Bom, por que a gente está estudando esse tipo de relação de recorrência? Bom, porque ela aparece com muita frequência. Deixa eu voltar aqui. Ela aparece com tanta frequência que a gente tem um jeito, um sistemático de resolver esse tipo de relação. E esse jeito é dado por esse teorema. Então, vamos esmiuçar aqui o que significa esse teorema. Então, vamos lá. Temos duas constantes aqui, C1 e C2. São números reais, são constantes, como multiplicar os termos. E eu vou supor que essa equação de segundo grau aqui, onde a variável é o R, é uma equação de segundo grau que tem duas raízes distintas, né? Eu sei que uma equação de segundo grau tem duas raízes, mas nesse caso eu estou com a suposição adicional que essas raízes são diferentes uma da outra. Poderiam ser a mesma raiz, mas são diferentes. A suposição é essa. Então, suponha que a gente tem esses dois números reais, C1 e C2, e que essa relação, essa equação de segundo grau tem duas raízes distintas, que eu vou chamar de R1 e R2. As variáveis aí são R, nessa equação, tá? Essa sequência
uma sequência qualquer, né, que eu vou definir dessa forma aqui, representa uma sequência AN entre chaves, ela é uma solução da relação de recorrência dessa forma, AN igual C1 vezes AN menos 1 mais C2 vezes AN menos 2, se somente se cada termo aí dessa sequência, AN, é igual a alfa vezes R1, que é a primeira raiz daquela equação do segundo grau, elevado a n, mais alfa 2 vezes R2 elevado a n. Isso para cada n, tá? Porque eu preciso definir uma fórmula para cada elemento, né? Uma fórmula geral para os elementos da sequência. Então, cada elemento da sequência, a n, é igual a isso aí. Alfa 1 vezes R1 elevado a n, alfa 2 vezes R2 elevado a n. Mas quem são esses alfa 1 e alfa 2? Né? Alfa 1 e alfa 2 são constantes que a gente vai calcular. Então, simplesmente o teorema diz que existe que essa é uma caracterização dessa recorrência, uma solução para essa recorrência. Então, se a nossa recorrência tiver esse formato aqui, deixa eu colocar em evidência esse formato, se nós pegarmos uma relação de recorrência com esse formato, o que acontece, né? Se a gente tiver essa relação de recorrência com esse formato, então a gente tem um jeito fácil de dizer qual que vai ser a solução dessa recorrência. Usando esse teorema, uma solução para essa recorrência é essa solução aqui. Cada termo AN é desse formato. Okay? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular quem que são os R's, R1 e R2. R1 e R2 são simplesmente as raízes dessa equação de segundo grau aqui, que a gente vai resolver. E depois calcular quem são essas constantes alfa 1 e alfa 2. E aí a gente vai fazer um sistema linear de equações para calcular quem são essas constantes alfa 1 e alfa 2. Feito isso, a gente vai ter a fórmula fechada, que é a solução para essa recorrência. Tá? Então, eu estou falando o teorema e a gente vai fazer agora um exemplo que aplica esse teorema. Então, vamos ver um exemplo de como que se usa esse resultado. Então, vamos supor esse exemplo de recorrência aqui. Então, uma recorrência onde o enésimo termo é igual à soma do n-1 mais duas vezes o termo an-2. Aqui tem essas condições de partida, essas condições iniciais, que é o A0 é igual a 2 e o A1 é igual a 7. Então, é dado isso. Então, dada essa recorrência, essa relação de recorrência, com essas condições iniciais para 0 e para 1, como se fosse a base da nossa recursão, como é que a gente resolve esse exemplo, calcula uma solução para essa recorrência usando o teorema que nós vimos? Então, para fazer essa solução, eu preciso de alguns ingredientes. Primeiro, eu preciso descobrir quem é R1 e R2. Bom, eu volto lá no teorema. Quem que é R1 e R2? Desculpa, C1 e C2 no meu teorema. C1 e C2 são as constantes que multiplicam os termos AN-1 e AN-2. Então, nesse caso aqui, C1 e C2 são quem? 1 e C2 é igual a 2. Certo? São os coeficientes que multiplicam o AN-1 e o AN-2. Agora, eu preciso resolver a equação característica, a equação de segundo grau, que é característica que eu preciso calcular as raízes dessa equação. Essa equação tem esse formato aqui, está aqui em cima. É uma equação, a variável R quadrado menos C1 vezes R menos C2. Então, eu resolvo essa equação. Então, essa aqui é chamada equação característica. R ao quadrado menos, com coeficiente 1, R1, vou botar só R, tá? Menos o segundo por C2, que é 2, igual a 0. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, vocês sabem fazer isso melhor do que eu, as raízes dessa equação
raízes iguais a raízes, vou chamar de R1, primeira raiz, que é, bom, não tem muito primeira e segunda raiz, mas uma raiz é 2 e a outra raiz é, chamar de R2 é igual a menos 1. Então, a gente calculou as raízes e agora precisamos calcular os alfas dessa equação. Então, pelo teorema 1, se eu aplicar o teorema 1, que é o teorema anterior, né? Essa sequência, deixa eu mover um pouco isso aqui para cima. Pelo teorema 1, essa sequência AN é uma solução dessa recorrência se o que acontece, né? Se e somente se, acontece que cada termo AN dessa sequência é exatamente igual a um alfa 1, que é um constante que eu vou calcular, vezes 2 elevado a n, mais um alfa 2 vezes menos 1 elevado a n. Né? Simplesmente aplicando o teorema. Tá? Veja que o teorema diz que é a raiz 1 elevado a n, a raiz 2 elevada a menos 1, a raiz 2 elevada a n. Então, tanto faz quem você chama de raiz 1 e raiz 2 aqui. Beleza. Isso tem que valer para todo n. Isso aqui vale para todo n, desde 0, 1 até o infinito. Sequência infinita. Então, eu preciso agora calcular quem são as constantes α1 e α2. Para saber quem são as constantes, eu uso as condições iniciais, que são essa aqui. α0 é dito que é igual a 2 e α1 é dito igual a 7. Ou seja, se eu sei que A0 é igual a 2, e por esse teorema eu sei que o 2, se eu substituir aqui o n por 0, né? Eu vou ter o quê? O n por 0 eu vou ter α1 mais α2, certo? Porque o 2 elevado a 0 é 1, menos 1 elevado a 0 é 1, então sobra α1 mais α2, substituindo nessa equação do teorema. Quem que é o α1? Desculpa, o A1. O A1 é 7. E se eu substituir 1 nessa equação anterior, né? Então, aí vai ser α1 vezes 2 elevado a 1. Então, é α1 vezes 2, mais α2 vezes menos 1. Simplesmente eu troquei o n por 1. E agora, a gente tem uma equação, tem duas equações, um sistema de equações com duas equações e duas variáveis. Esse sistema tem solução. A gente resolver esse sistema, calcular a solução desse sistema, a gente vai encontrar o quê? Bom, como a gente calcula a solução desse sistema, né? Bom, dá para fazer substituição, né? Se dessa equação primeira aqui, eu sei que o α1 é igual a 2 menos α2, e agora eu pego essa equação e substituo na de baixo. Então, eu sei que 7 é igual a α1, que agora é 2 menos α2. Então, é 2 menos α2. 2 menos α2 vezes 2 menos α2. Certo? Isso aqui, se a gente resolver, vai dar... Bom, tem menos 2 aqui, menos 3. Então, vai ser 7. 4 menos 2 α2, menos α2, menos 3 α2. Então, isso implica o quê? 7 menos 4 dá 3. Então, isso aqui você vai ver que o α2 é igual a menos 1.
Agora que eu sei qual é o valor do alfa 2, eu substituo de volta para calcular o valor do alfa 1. Ou seja, o alfa 1 vai ser igual a 3. Então, a gente calculou quem que é o alfa 1, igual a 3, e quem que é o alfa 2, que é igual a menos 1. Bom, agora eu substituo, né? Eu sei exatamente quem são esses coeficientes aqui que multiplicam nessa equação. Então, portanto, logo, a solução da relação de recorrência é a solução da recorrência é que o AN é exatamente alfa 1, que é 3 vezes 2 elevado a N, mais, na verdade, mais o alfa 2, que é menos 1, deixar só menos 1 elevado a N. Certo? Então, essa aqui é a solução. Isso aqui vale para todo N de 0 até infinito inteiro. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Então, eu entendi o teorema, mas na verdade uma parte que eu não entendi. É que assim, ó, o que a gente quer no final é reescrever, né, uma relação de recorrência em outro formato, certo? Que é esse da potência, certo? Uhum. Então, mas eu não entendi por que que o R1 e o R2, que são as bases das exponenciais ali, eles têm uma solução numa equação de segundo grau. Eu não entendi por quê. Por que que eles são solução da... Você achou o R1 e o R2 fazendo a solução da equação de segundo grau, certo? Isso. Eu estou seguindo o teorema, né? O que que o teorema diz? Vamos voltar lá. O Sim, teorema mas diz... a Uhum. justificativa para as raízes dessa equação de segundo grau, ser o R1 e R2 é trivial ou é tipo uma demonstração complexa? As justificativas para essas raízes Porque seriam assim, ó, você resolveu a equação de segundo grau e achou R1 e R2, não é? Eu não tô isso. entendendo por que que R1 e R2 são as raízes desse sistema, dessa equação. Ué, é uma equação de segundo grau, né? Como é que a gente Sim. resolve uma equação de segundo grau? Fica Bhaskara, né? Não, não, é que eu não tô entendendo, tipo, o porquê que o R1 e o R2 são as raízes, entendeu? Tipo, Mas justamente isso que eu estou explicando. R1 e R2 são as raízes dessa equação do segundo grau. Você não está sim. entendendo por que que a gente usa essa equação ou por que que essas raízes são raízes dessa equação? É porque eu não entendi por que que você usando C1 e C2 como os coeficientes da equação de segundo grau, você acha R1 e R2. Eu não entendi isso. A relação, assim, porque... Ah, então você não entende por que que a gente tem essa equação característica. Mas aí é dentro do teorema, né? Aí eu teria que fazer a demonstração do teorema. Ah, então é isso que eu queria saber. Se tem uma demonstração trivial e eu que não tô Isso. entendendo, é completo, tá? Não, não, Entendi. não é tão trivial, mas também não é nada muito complicado. Não, não, É é isso mesmo, simplesmente então, porque, entendi. certo? É Uhum. simplesmente porque não tenho muito tempo para fazer essa demonstração. Mas, bom, se der tempo nessa aula, eu até faço da outra Não, versão. ok. Entendi, Mas obrigado. sai do teorema, né? Faz parte do teorema, das hipóteses do teorema, tá? Uhum. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma É, ô, pergunta? professor, esse teorema, no caso, ele só funciona para uma recorrência de grau 2, né? Isso. Esse aqui é um caso específico. A gente vai ver o caso geral depois, tá? Mas eu estou começando com os casos mais simples, porque o caso geral ele é meio complicado e assusta um pouco. Ah, tá ok. Mas esse é o caso mais simples. Tá A gente ok. vai ver uma versão que generaliza esse teorema. E também essa aqui tem mais uma restrição, né? Além de ser grau 2, as raízes aqui, eu estou supondo que são raízes distintas. O que acontece se a relação de recorrência tem raízes iguais, né? Aí esse teorema já não cobre. Então a gente precisa de um outro teorema, um pouco mais geral. Beleza? Então, Professor, oi. uma dúvida relacionada à dúvida do Flávio é que a relação de recorrência tem que ser de grau 2, mas também tem que ser linear homogênea, né? Isso, a relação de recorrência tem que ter esse formato aqui. Aqui está o formato dela. Esse formato verde aqui. Aqui é o formato da relação de recorrência. Ela tem que ser esse formato aqui. Veja que isso aqui é um se somente se, tá? Então,
Se a relação de recorrência tem esse formato, então a solução dela é dada por essa fórmula aqui. E vale a volta também, mas a gente está interessado em usar só um dos lados desse teorema, né? Que é pegar essa recorrência desse formato e calcular a solução dela usando essa fórmula fechada aí. Beleza? Então, Ok. ela é linear, homogênea, de grau 2. Isso. Beleza. Bom, essa observação que eu tinha falado antes, já está escrito aqui, né, que esse teorema 1 que a gente viu, ele não se aplica, não se aplica quando as raízes são iguais. Então, a gente precisa de um teorema alternativo para quando as raízes são iguais, que é justamente esse teorema 2. Esse teorema 2 é a mesma ideia, são relações de recorrência linear homogênea de grau 2, só que agora eu tenho uma única raiz, ou seja, as raízes são iguais, tem uma única raiz, na verdade. As raízes são iguais, né? Ou você pode pensar que tem duas raízes, tem uma raiz de multiplicidade 2, uma raiz R0 de multiplicidade que aparece duas vezes. Veja que, nesse caso, a entrada, né, o formato da relação de recorrência que a gente está resolvendo é o mesmo. É um formato onde é uma relação linear, homogênea de grau 2, que nem era no teorema 1, só que agora a solução, né, para essa recorrência é diferente. Veja que a solução agora tem um outro formato, e não é o formato que a gente viu no teorema passado. Então, tem outros termos aí, tá? Então, bom, é isso. Esse é o caso. Então, esse é o caso onde as raízes são iguais, certo? Então, vamos de novo fazer... Opa, um exemplo. Está aqui embaixo o exemplo. Está aqui embaixo. Então, é a mesma ideia. Então, a gente tem uma relação de recorrência agora, que é essa. A n igual a 6n menos 1, a n menos 1, menos 9 vezes a n menos 2. Os termos iniciais de partida A1 e A0, A0 e A1 são definidos como 1 e 6, respectivamente. E, bom, a gente faz a mesma tática, né? A mesma técnica lá. Então, começa calculando quem que é a equação característica, né? Então, se você observar a equação característica, é a única raiz possível da equação característica, que é a equação r ao quadrado menos 6r mais 9, que é igual a zero. A única raiz dessa equação é quando r é igual a 3. Certo? Você pode calcular depois aí as raízes dessa equação e vai ver que só tem uma raiz que é 3. Bom, a gente não pode aplicar o teorema 1, porque o teorema 1 diz que as raízes têm que ser diferentes, tem uma hipótese de raízes diferentes. Nesse caso aqui, não tem. Então, a gente aplica o teorema 2, que diz que as raízes têm uma única raiz para essa relação de recorrência linear homogênea de grau 2. Então, pelo teorema 2, a solução para essa relação de recorrência, ela é do formato AN, cada termo dessa sequência, que é a solução, né, ela é AN igual a A1 alfa 1 vezes 3 elevado a N, mais um alfa 2 vezes N, vezes 3 elevado a N. Isso aqui tem que valer para todo N, de 0 até infinito. E constantes para algumas constantes alfa 1 e alfa 2, certo? De novo, a gente usa as condições iniciais. A0 é quem? A0 é 1, que é igual, se eu substituir por 0 aqui nessa equação, deixa eu colocar em destaque essa é a equação dada pelo teorema. Quero encontrar quem são os alfas. Para encontrar os alfas, eu uso as condições iniciais da recorrência. Então, o alfa 0 é igual a 1, se eu substituir 0 ali naquela equação, eu vou ter
que isso aqui, tipo, o A0 é igual a 1, né? E aí também vai ser o alfa 1 vai ser igual a 1. O A1, ele é igual a 6. O A1 é igual a 6. E sendo o A1 igual a 6, substituindo o 1 naquela equação, a gente vai obter alfa 1 vezes 3 mais alfa 2 vezes 3. Certo? Então, isso aqui implica, substituindo o alfa 1 por 1, que vai dar alfa 2 também igual a 1. Né? Então, como consequência, qual que é a fórmula, né, fechada para a solução para essa recorrência é AN igual a 3 elevado a n mais n vezes 3 elevado a n. Então, alfa 1 e alfa 2 são iguais a 1. Isso vale para tudo n maior ou igual que 0. Então, é só aplicando o teorema. Só explicando como funciona a técnica. Tá? Esses casos que eu falei para você dessas relações de recorrência aqui, lineares homogêneas, elas podem ser resolvidas de uma maneira geral. Então, o teorema geral que fala a solução, que é esse teorema que a gente vai analisar ponto por ponto desse teorema, ele é meio longo, as hipóteses, mas tendo visto os outros dois teoremas, dá para entender como que ele funciona de maneira mais fácil, certo? Então, vamos explorar passo a passo aqui. Então, agora eu quero a versão geral. Qual que é a versão geral? Eu tenho uma equação de recorrência, uma relação de recorrência linear homogênea de grau K, que é essa aqui. Equação de recorrência linear homogênea de grau K. Certo? C1, C2, CK são aqueles coeficientes que multiplicam os termos da relação de recorrência. Agora, a gente tem a equação característica de grau K, certo? Antes a gente estava preso no grau 2, agora tem uma relação de recorrência de grau K. Essa relação ela possui um certo número de raízes. Quantas raízes ela possui? Ela possui K raízes. Só que T delas apenas que são distintas. Certo? Então, significa que cada raiz tem uma certa multiplicidade. Por exemplo, a raiz, se 2 é uma raiz dessa equação, essa raiz, por exemplo, 2 pode ser raiz 3 vezes. Ou essa raiz 2 é raiz 4 vezes, ou é raiz uma única vez. Então, cada uma das t raízes distintas dessa equação tem uma certa multiplicidade. Então, a raiz 1 aparece m1 vezes, a raiz 2 aparece m2 vezes, a raiz t aparece mt vezes. Quando a gente soma essas multiplicidades, né, tem que dar k, porque k é o grau desse polinômio aí, dessa equação. Certo? Então, calculada, sabendo essa equação característica e calculada as suas raízes, a gente agora pode utilizar essa informação sobre as raízes e aplicar o teorema. O teorema diz que uma relação de recorrência nesse formato aqui, a n igual a C1 vezes a n menos 1, mais C2 vezes a n menos 2, até a CK vezes a n menos K, ela é igual, ela pode ser resolvida, ou seja, a gente tem uma solução para ela, que é do formato AN, cada termo AN é igual a esse somatório aqui, multiplicando o termo R1 elevado a N, onde R1 aqui devia ser raiz, eu errei aqui, devia ser raiz T. Certo? Então, para cada uma das raízes, eu tenho essa raiz elevada a n. E aí eu tenho um coeficiente que multiplica essa raiz. Esse coeficiente é dado por esses alfas todos aí, seguindo esse formato. Aqui não tem muito jeito. Aqui é um teorema que diz o formato. Tá? Então, eu preciso calcular
todos esses alfas que estão aí, para poder substituir esses alfas nessa fórmula e saber o valor dessa equação. Tá? Então, o termo que multiplica a raiz número 1, então eu vou multiplicar a raiz número 1 elevada a n, cada uma das raízes elevado a n, e o termo que multiplica a raiz R1 é um somatório de alfas, alfa 1, são agora alfas M1 alfas, M1 é a multiplicidade da raiz 1, então são M1 alfas, que multiplicam o coeficiente da raiz 1, e esses M1 alfas multiplicam esse coeficiente da seguinte forma: cada um desses alfas é multiplicado por n elevado à potência daquela raiz. Então, é n elevado a 0, n elevado a 1, até o n elevado a m1 menos 1, onde m1 é a multiplicidade da raiz 1, certo? Então, depois você vai se acostumando com esse teorema, não é difícil entender esse formato aqui. Tá? Então, simplesmente, esse teorema nos diz, então, como resolver uma equação ou uma relação de recorrência linear homogênea de grau K geral. Então, ele generaliza esses dois últimos teoremas que nós vimos. Então, aqui eu não me importo se as raízes são iguais, diferentes, porque eu estou considerando o caso mais geral possível, que tem que ter raízes, cada uma com uma certa multiplicidade. Então, isso aqui é bem genérico. Tá? Então, basta substituir as multiplicidades, substituir quais são essas raízes e aplicar a mesma técnica que nós vimos anteriormente. Calcula as raízes, depois de calculadas as raízes, a gente vai resolver aquele sistema de equações usando as condições iniciais da recursão, da relação de recorrência. Certo? Então, esse é basicamente o teorema geral que vai ser usado. Então, vamos ver uma aplicação desse teorema, um exemplo com 3 raízes, ou, na verdade, com grau 3. Então, vamos tentar resolver. Deixa eu ver se está aqui ou está no próximo. Está aqui. Então, vamos encontrar a relação de recorrência para essa equação aqui, para essa relação de... na verdade, faltou aqui as condições iniciais. Então, eu quero encontrar a solução dessa relação de recorrência. Essa relação de recorrência é definida como AN 3 vezes AN menos 1, menos 3 vezes AN menos 2, menos AN menos 3. Então, tem grau 3, é uma relação de recorrência linear homogênea de grau 3. E aqui faltou eu escrever as condições iniciais dessa relação. Então, A0 é igual a 1, A1 é igual a menos 2, e A2 é igual a menos 1. Bom, como é que a gente faz sempre para resolver essas relações de recorrência? A gente calcula a equação característica. A equação característica é R3 mais 3R2 mais 3R mais 1 igual a 0. Certo? Bom, se você... tem vários jeitos de fazer essa equação de segundo grau, mas se você observar essa equação do terceiro grau, né? Se você observar bem, você note que eu posso reescrever essa equação aqui de uma outra forma. Eu posso reescrever essa equação como sendo R3 mais 3R2 mais 3R mais 1, que isso aqui é exatamente igual a R mais 1 elevado ao cubo. Certo? Ou seja, o que significa aqui? Significa que essa raiz, existe uma única raiz para essa equação, e essa única raiz é menos 1. E ela aparece 3 vezes. Então, logo, existe uma única raiz, que é a raiz R igual a menos 1,
e ela tem multiplicidade 3, que aparece 3 vezes. Então, pelo teorema anterior, o que o teorema anterior nos diz? Bom, ele nos diz que, então, a solução para essa recorrência, a solução dessa recorrência, ela tem o seguinte formato. É o formato AN, cada termo da sequência vai ser AN, e eu vou ter um termo AN, como eu tenho uma raiz só, vamos voltar lá, eu tenho uma raiz só, né? Cadê o teorema? Ah, não, é aqui em cima, desculpe. Aqui. Eu tenho um termo só na minha recorrência. Desculpa, um raiz só. Uma raiz que aparece 3 vezes. Então, esses outros termos aqui, eles não aparecem nesse caso específico. Porque não tem essas raízes, só tem uma única raiz de multiplicidade 3. Então, eu vou ter apenas esse termo aqui na solução. Então, eu preciso calcular quem que é o alfa 1, 0, o alfa 1, 1 e o alfa 1, 2. Porque a multiplicidade dessa raiz a gente viu que é 3. Tá? Então, eu preciso calcular quem são esses 3 alfas. Vamos lá calcular esses 3 alfas. Então, pelo teorema anterior, aplicando esse teorema anterior, a gente vê que o AN é quem é um alfa 1, 0, multiplicado pelo menos 1 elevado a n, que é a raiz elevado a n, né? Mais um alfa, um termo, um coeficiente constante, alfa 1 multiplicado por menos 1 elevado a n, mais um alfa 1, 2 multiplicado por... faltou um n aqui, né? Aqui tem um n, cadê? Alfa 1 vezes n elevado a 1 menos n. Isso, faltou um n aqui. Vezes n menos 1 elevado a n. E agora sim, alfa 1, 2, n ao quadrado vezes menos 1 elevado a n. Certo? Isso aqui eu simplesmente aplicando o teorema. Estou vendo lá a forma, o teorema, e estou substituindo lá de acordo. Pelas condições iniciais, o A0 é igual a 1, isso aqui é o alfa 1, 0, o A1 é igual a menos 2, isso aqui vai dar menos alfa 1, 0 menos alfa 1, 1 menos alfa 1, 2. E o alfa 2, condição inicial aqui, o A2 é igual a menos 1. Então, sendo o A2 igual a menos 1, eu sei que o alfa 1, substituindo na equação anterior, eu sei que o alfa 1 menos 1 é igual a alfa 1, 0, mais 2 vezes alfa 1, 1, mais 4 vezes alfa 1, 2. Resolvendo essa equação, essas 3 equações aí, sistema de equações, a gente vai obter que alfa 1, 0 é igual a 1, alfa 1, 1 é igual a 3, e alfa 1, 2 é igual a menos 2. Portanto, a gente já sabe, então, qual que é o formato dessa equação, a solução dessa recorrência, que é, então, a n igual a 1 mais 3n menos 2n. Ficou apertadão aqui, peraí. Vou fazer aqui embaixo. Portanto, o AN é igual a quem? 1 mais 3n menos 2n ao quadrado vezes menos 1 elevado a n.
Está simplesmente substituindo aqui. Substituindo os alfas que nós calculamos aqui. Então, a gente já sabe um método geral para resolver qualquer relação de recorrência linear homogênea, de qualquer grau, né? Então, esse teorema que nós vimos por último captura todos esses casos. Para que serve resolver essas relações de recorrência? A gente vai ver agora aplicações que usam essas relações de recorrência. Então, primeiro, onde que aparecem essas relações de recorrência? Elas aparecem no contexto de algoritmos, por exemplo, algoritmos de divisão e conquista. Então, nós vamos ver uma definição intuitiva aqui do que é um algoritmo de divisão e conquista, e vamos ver alguns exemplos, e vamos ver que o tempo de execução desses algoritmos ele é limitado por uma certa relação de recorrência. E aí a gente vai usar essa relação de recorrência para calcular qual que é a complexidade desses algoritmos. Certo? Então, o exemplo clássico para esse tipo de algoritmo são esses algoritmos de divisão e conquista. Então, a divisão e conquista é uma estratégia de algoritmos. E um tipo de algoritmo. Né? E como é que funciona esse algoritmo? Então, esse algoritmo é um algoritmo, por natureza, recursivo. O que significa? Que o algoritmo ele pega um problema inicial, ele vai dividir esse problema em outros problemas menores, então vai pegar um problema inicial de tamanho n e vai dividir em subproblemas. Cada um desses subproblemas tem tamanho n sobre b. E eu vou ter A desses subproblemas. Tá? Então, de novo, eu tenho um problema de tamanho n, eu vou dividir esse problema de tamanho n em A subproblemas, e cada um tem tamanho n sobre b. Então, se eu quiser fazer uma figurinha para ilustrar isso, eu tenho um problema de tamanho n, eu vou dividir esse problema em A subproblemas. Cada subproblema vai ter n sobre b de tamanho. E eu vou ter A desses subproblemas. Então, essa é a estratégia. Primeira é a parte de divisão. Então, essa agora a gente tem duas etapas, divisão e conquista. Primeira etapa é divisão. Então, pega um problema grande e divide em problemas pequenos que são mais fáceis de resolver. Por simplicidade, vamos assumir aqui que esse n seja um múltiplo de b. Só para que a divisão seja real. Tá? Isso não é uma restrição de fato. A gente vai ver que isso não é problema. Ok, então o algoritmo fez a primeira etapa, que é dividir o problema em problemas menores. E agora, supondo que a gente tenha resolvido esses problemas menores, a gente tem soluções desses problemas menores, a gente precisa agora combinar essas soluções dos problemas menores em uma solução do problema maior. Né? A gente está aqui, digamos que a gente resolveu cada um desses problemas. Que resolveu esse primeiro problema de tamanho n sobre b, resolveu esse segundo, resolveu esse terceiro. Soluções para esses problemas. Agora eu preciso combinar essas soluções de maneira a criar uma solução para o problema grande. Essa é a chamada fase de conquista do algoritmo. Então, vamos supor aqui que o algoritmo ele gaste um total de g de n operações para poder combinar as soluções dos subproblemas em uma solução do problema original. Então, esse desenho vermelho aqui, ele gasta G de N operações. Essa aqui é chamada de fase de conquista. Conquer step. Conquer step. Fase de conquista do algoritmo. Ou seja, a fase de conquista é a fase de combinar soluções de subproblemas para obter uma solução do problema maior. Tudo bem. Só que aí, para achar cada uma dessas soluções dos subproblemas, é gasto algum tempo. Um certo número de operações. E esse certo número de operações eu vou chamar de Fn.
Então, Fn aqui representa o número de operações necessárias para resolver o problema de tamanho n. Então, para resolver esses subproblemas aqui, eu gastei uma certa quantidade de tempo, que é f de n sobre b. Essa função que me dá o número de tempo, a quantidade de tempo, o número de operações, né, que a gente mede o tempo em quantidade de operações. Então, a quantidade de operações que são feitas para resolver subproblemas, cada um desses subproblemas é f de n sobre b. Ou seja, para resolver o problema geral, problema de tamanho n, foram gastas quantas operações, né? Então, eu vou gastar f de n operações, certo? Só que esse f de n, ele é o quê? Eu vou gastar, primeiro, resolver cada um dos A problemas. Cada um dos A problemas gasta f de n sobre b para ser resolvido, mas eu preciso somar o tempo que é gasto na fase de conquista, que é a fase de combinar soluções dos subproblemas para obter uma solução do problema maior, certo? Então, esse termo aqui é o termo referente ao tempo gasto para fazer a combinação, a conquista, que é a combinação das soluções dos subproblemas em uma solução do problema original. Essa equação aqui, a gente chama de equação... Opa, isso aqui é chamada de equação, recorrência de divisão em conquista. Essa recorrência, ela nos diz, então, quanto tempo vai ser gasto pelo algoritmo para resolver o problema de tamanho n, que é o f de n, em função do tempo que é gasto para resolver esses subproblemas. Tá? Então, se a gente quiser calcular a complexidade desse algoritmo, a gente precisa, então, calcular qual que é a sua relação, a sua recorrência de divisão e conquista, e depois usar as informações que nós temos para resolver relações de recorrência para calcular a fórmula explícita fechada para essa recorrência, usando o que a gente viu no começo da aula e outras técnicas. Tá? Então, o que a gente vai fazer no restante da aula? A gente vai ver, primeiro, a gente vai ver alguns problemas e vai derivar para esses problemas, mostrar quais são as recorrências de relação, de divisão e conquista de cada um desses problemas. Depois de ter feito essas derivadas, essas recorrências, a gente vai usar essas recorrências para calcular a complexidade dos respectivos algoritmos. Como a gente vai resolver essa relação de recorrência. Tá claro qual que é o objetivo desse pedaço da aula? Alguma pergunta? Sim? Professor, então na verdade a gente vai usar isso daí para estimar a complexidade dos algoritmos, mas não para a resolução em si dos problemas, né? Não, como é que eu falo? O algoritmo ele tem um aspecto recursivo, certo? Ele resolve o problema, esse algoritmo de divisão e conquista resolve um problema resolvendo o mesmo problema em pedaço menor. A gente vai ver exemplos, tá? Mas, de maneira geral, é isso que o algoritmo faz. Então, naturalmente, o algoritmo vai ser um algoritmo que chama a ele mesmo, que faz uma autochamada durante a sua execução, tá? E aí, por essa propriedade do algoritmo, de ele ter esse aspecto recursivo dele mesmo, a gente consegue, então, derivar essa relação de recorrência que conta o número de operações que ele faz. O que a gente está interessado é de usar essa relação de recorrência para calcular, para estimar a complexidade desse algoritmo, certo? Tá mais Entendi. claro isso? Tá, Beleza. assim, eu tava me perguntando se seria usado para construir algoritmos desse tipo, mas é para calcular a complexidade, então. Isso, é para analisar o algoritmo, não é para construir o algoritmo. Exatamente, para analisar a complexidade dele. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns desses exemplos vocês já viram
A gente já viu nesse curso que, por exemplo, é de algoritmo de busca binária. Aqui. Algoritmo de busca binária. O que a busca binária faz? Se você lembrar lá, a busca binária, ela recebe como entrada uma lista ordenada e um elemento que está sendo o elemento buscado nessa lista, certo? Então, o que a gente faz na busca binária? A gente quebra essa lista em 2 pedaços e aí foca, direciona, refaz a chamada de busca binária em um desses pedaços de acordo com o objeto que está sendo procurado. Né? Então, a gente calcula a metade e vai para um dos lados dessa busca, de acordo com se esse metade, o objeto procurado, o número procurado, nesse caso, é menor ou igual que a metade, ou é maior que a metade. Aí vai para a esquerda da lista ou vai para a direita da lista. E repete o mesmo pergunta, o mesmo problema nessa lista que tem a metade do tamanho da lista original. Então, a gente começa com a lista de tamanho n, e a busca binária, a cada etapa, né, cada iteração da busca binária, a gente cria uma lista de tamanho n sobre 2. Ou seja, a gente quebra o problema a cada iteração na metade. Mas como que é feita essa quebra? O que a gente precisa fazer para decidir qual é o subproblema? Ou seja, para calcular qual que é o subproblema? Bom, basicamente são 2 operações que são feitas para calcular esse subproblema. Quais são as operações que a gente precisa fazer para calcular o subproblema, qual que é a lista que a gente vai visitar? Na busca binária. O que a gente faz na busca binária? E compara se o que a gente está buscando está de um lado ou de outro, do meio da lista. Sim. Sim, essa é a primeira parte. Né? A gente determina a metade da lista. Então, a gente precisa determinar a metade e depois determinar qual a metade ele vai investigar. Né? Então, qual metade da lista vamos usar? Então, essa é uma operação. Então, calcular a metade e depois decidir se vai para a esquerda ou vai para a direita da lista. Depois a gente tem mais uma operação que é determinar se essa lista é vazia, né? Porque tem a condição de parada, né? Se a lista for vazia, a gente tem uma parada, a gente encerra aquela árvore de recursão, aquele ramo da recursão. Então, a gente precisa determinar, perguntar se a lista é vazia ou não. Se a lista que sobra, né, que a gente construiu, é não vazia. E aí, se ela for não vazia, a gente chama a recursão para aquele pedaço que nós criamos. Tá? Então, se eu chamar de Fn o número de comparações que são feitas na busca em uma lista de tamanho n, ou seja, quantas comparações são feitas para se encontrar um certo elemento em uma lista de tamanho n. São feitas Fn comparações por esse algoritmo. Então, se são feitas Fn comparações, quer dizer que eu posso, então, derivar uma recursão baseada nessa ideia de busca binária, que vai contar, então, essa quantidade de operações feitas para a lista n consiste em fazer a chamada do algoritmo recursivamente, ou seja, gastar f de n sobre 2 comparações para encontrar o menor naquela sublista, mais essa conta aí, essas operações que são feitas para quebrar a instância, né, para dividir a instância. Então, nós temos que a relação de recorrência para esse problema, a relação de recorrência para esse algoritmo de busca binária é f de n igual a f de n sobre 2 mais 2, onde esse 2 aqui são essas 2 operações necessárias para implementar essa divisão do problema, né, de quebrar o problema em 2 pedaços. Aqui eu vou supor n par. Também não é problema se o n for ímpar, mas eu vou supor n par. Tá? A gente vai fazer uma estimativa, não vai ser calcular exatamente quem que é o f de n, mas fazer uma estimativa utilizando notação O grande do Fn. Está claro que a relação de divisão em conquista, recorrência de divisão em conquista desse algoritmo é essa aqui? Certo? Então, beleza.
Então, vamos guardar essa informação por enquanto. Então, a relação de recorrência da busca binária é f de n igual a f de n sobre 2 mais 2, onde n é par. Beleza. Veja que essa equação aqui, ela já não é uma equação homogênea, né? Porque tem esse termo mais 2 aqui. Então, não dá para resolver essa equação usando o que a gente viu agora há pouco. Aqueles teoremas. A gente vai ver outros teoremas que cuidam desses casos. Tá? Vamos ver mais um algoritmo. Um outro algoritmo de divisão e conquista, que é o merge sort. Então, o que é o merge sort? É um algoritmo de divisão e conquista que ele faz o seguinte: a gente quer ordenar uma lista com n elementos. Então, a gente tem uma lista com n elementos, certo? E esse algoritmo ele vai quebrar essa lista em 2 pedaços, vai quebrar no meio essa lista. N sobre 2 piso e diante. Vai quebrar mais ou menos na metade, certo? Então, e daí? E daí esse algoritmo vai, se essa lista de tamanho 1 sobre n, de tamanho n sobre 2, se ela for ainda grande, ele vai quebrar de novo essa lista. Eu vou até refazer esse desenho aqui. Então, esse algoritmo vai, de novo, vai criar 2 subproblemas de tamanho n sobre 2 e depois vai calcular a mesma coisa. Se essa lista n sobre 2 ainda for muito grande, ele vai quebrar esse negócio em 2 pedaços. Vai quebrar em mais 2 pedaços. E vai continuar fazendo isso até ele obter listas de tamanho bem pequeno, suficientemente pequeno. Tão pequeno que ele consegue ordenar em tempo constante. Digamos que um tamanho 1. Se a lista tiver tamanho 1, ela já vai estar ordenada, claramente, porque só tem um elemento lá. Então, está naturalmente ordenada essas listas de tamanho 1. Então, ele vai quebrando até que a lista fica bem pequena. Digamos, tamanho 1. E daí? Bom, daí, essa é a fase de divisão do algoritmo. O algoritmo agora tem uma fase de conquista. Como que é a fase de conquista do algoritmo? Dados, não olhem ainda para os algoritmos, tá? Vamos primeiro entender aqui a ideia geral usando as figuras. Então, dadas 2 listas ordenadas, sei lá, de tamanho n sobre 2, eu preciso combinar essas listas para formar uma lista só de tamanho n que está ordenada. Como que eu faço essa lista de tamanho n? Como que eu crio, a partir de 2 listas ordenadas, uma lista só ordenada? Uma única lista ordenada, combinando esses 2. Eu faço o que é chamado de merge. Então, do merge é o quê? Eu olho para os primeiros elementos, que são os menores dessa lista, considerando que a ordenação é não decrescente, né? Então, vai sendo um menor ou igual que o outro, menor igual que o outro, menor igual que o outro. Então, o primeiro aqui é o menor ou igual que todo mundo dessa lista, esse aqui é o menor ou igual que todo mundo da segunda lista. E eu comparo, quem que é o menor entre eles dois? Ah, o menor é esse daqui de cima. Então, ele vai ser o primeiro da minha lista de tamanho n. Aí agora pego o segundo menor dessa aqui, comparo esse segundo menor aqui em relação a esse menor. Quem que é o menor? Digamos que esse aqui seja o menor ainda. Então, eu coloco ele na segunda posição da lista. Pego o terceiro elemento aqui. Ah, agora comparo esse com esse. Bom, quem que é o menor? Digamos que esse aqui seja o menor agora. Vou colocar de verde. Esse aqui é o menor agora, então coloco ele aqui. E agora pego o próximo elemento dessa lista, faço a mesma coisa. E, par a par, vou decidindo aí quem que vai ser no menor e vou fazendo o merge, né? Essa concatenação, não é bem concatenação, essa mistura desses 2 vetores, dessas 2 listas ordenadas de tamanho n sobre 2, para criar no final aqui uma lista só ordenada de tamanho n, que é simplesmente a união dessas 2 mais ordenada, claro. Então, essa é a fase de conquista do algoritmo. É a fase onde eu combino soluções para os subproblemas. O que é uma solução de subproblema? Nesse caso, é uma lista ordenada de tamanho menor. Combino essas 2 soluções para obter uma solução do problema maior.
certo? Então, de maneira intuitiva, o algoritmo tem essas duas fases. Então, a gente vai agora ver o código desse algoritmo, o pseudocódigo desse algoritmo. Então, só para deixar claro, então, aqui a primeira parte do algoritmo é a parte de quebra, a parte de divisão. Então, deixa eu diminuir um pouco essa figura. Vou colocar para cá. Alguma dúvida quanto à tática aqui usada, a estratégia usada nesse algoritmo? Vocês já viram o algoritmo de merge sort antes? Não. Não. Tá, beleza. Então, o algoritmo de intuitivamente faz isso, certo? Então, como é que ele é implementado? Então, esse algoritmo aqui é implementado da seguinte forma. Então, a gente recebe como entrada, tem esse procedimento merge sort, que é o principal, é a chamada principal, recebe como entrada uma lista não ordenada, com A1 até a N. Se essa lista tem pelo menos 2 elementos, então eu vou calcular a metade desse vetor, a posição no meio, que é o M, minha metade. E aí, com essa metade, eu vou definir duas sublistas, a sublista de A1 até a essa metade, que é o M, né? E do M mais 1 até o final. Então, quebrei a lista em duas listas L1 e L2. A lista L, de entrada do algoritmo, quebrei em listas L1 e L2. Então, recursivamente, eu vou chamar o merge sort para cada uma dessas listas. Então, eu vou chamar o merge sort recursivamente para o L1 e para o L2. Então, quando essa recursão voltar, essa árvore de recursão voltar, dessa chamada, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas listas ordenadas. Essas duas listas ordenadas, agora eu preciso fazer a combinação dessas duas listas. E agora a gente chama essa função, esse procedimento merge, que vai pegar essas duas listas e fazer a combinação delas. Essas duas listas ordenadas e vai combinar elas. Então, como é que funciona esse merge? É exatamente como na figura que nós desenhamos aqui. Então, esse merge recebe como entrada duas listas, L1 e L2 são listas ordenadas, certo? E cria uma lista L vazia, que vai ser a união, no final vai ser a união das L1 e L2 de maneira ordenada. Então, enquanto essas listas são ambas não vazias, o que a gente vai fazer? Olha, pega o primeiro elemento da lista 1, que é o menor elemento, pega o primeiro elemento da lista 2, que é o menor elemento, e insira o menor deles no fim da lista L. A lista L começa vazia, então a gente vai inserindo sempre no fim da lista. E vai repetindo esse processo. Enquanto uma das listas não é vazia. Se uma das listas virar vazia, na verdade, enquanto as duas listas são não vazias. Se uma das listas ficar vazia nesse procedimento, então a gente acabou, porque simplesmente pega o resto do vetor da lista que não está vazia, e coloca no final do L, que é a solução. Então, remova todos os elementos da lista não vazia e na ordem que ela está na lista, e insira no final de L. Feito isso, a gente termina o loop while e retorna como solução essa lista, que é o quê? Exatamente a combinação, né? Isso aqui é o quê? É a lista em ordem crescente, ou ordem não decrescente, contendo a união dos elementos L1 e L2. L1, união, L2. Certo? Sim, pode perguntar? Aquela primeira instrução ali dentro do while, remova o menor dentre o primeiro elemento de L1 e L2, não teria que ser inserido no começo da lista nova, não? Não, no fim, né? Porque eu vou... cada vez que eu removo um elemento, esse elemento vai ficando maior, né? Então, eu vou colocando no fim da lista, porque aí a lista final vai ser ordenada também, né? Que nem a gente fez aqui na figura, né? O primeiro aqui foi esse, a gente removeu, colocou no final da lista, que no final da lista é o primeiro elemento que a lista começa vazia.
depois botou no final esse elemento aqui. Depois esse elemento aqui veio para o final da lista. Então, cada vez que a gente vai inserindo na lista L, é sempre no final. Ah, Certo? entendi. Para que no final a L seja ordenada também de forma crescente ou não decrescente. Alguma dúvida? Entendi. Obrigado. Beleza? Nada. Então, tá claro como funciona o merge sort? Então, se a gente sabe como que funciona agora, qual que é a relação de recorrência que define essa divisão em conquista, que calcula o número de comparações feitas por esse algoritmo. Então, vamos... Eu chamei de M de merge sort, M de N é o número de comparações feitas pelo algoritmo merge sort em uma lista com N elementos. Então, qual que é, então, a relação de recorrência aqui de M? Então, qual que é essa relação? Agora que vocês já viram tantos exemplos. Se eu gasto M de N comparações para resolver uma lista de tamanho N, então, qual que é a relação de recorrência aqui? Seria 2 vezes m de n sobre 2 mais alguma coisa que eu não sei. Tá, então vamos lá. 2 vezes M de N sobre 2 mais alguma coisa. Beleza. O que é esse alguma coisa? De onde que vem esse alguma coisa? De que parte do algoritmo? Do merge sort lá? Do merge? Do merge, isso. Então, essa alguma coisa aqui vem daqui. Certo? Então, quanto que custa essa alguma coisa? Quantas comparações esse algoritmo faz, tá? Para fazer a combinação desses dois elementos. Aí teria que pegar o pior caso das duas listas, do merge? O pior caso, qualquer caso é o pior caso, porque ele sempre vai fazer o mesmo número de comparações, independente das listas, né? Ok. Porque aqui independe, né? É sempre a mesma decisão. Você vai sempre percorrer as duas listas, certo? Esse while, ele faz o quê? Ele vai percorrer as duas listas. E vai percorrendo as duas listas, uma de cada vez. Tipo, não as duas ao mesmo tempo, mas um elemento de cada vez intercalando as listas, possivelmente, de acordo com quem que é maior, quem que é menor. Mas no final das contas, ele faz quantas operações? No caso vão ser N? N comparações, eu acho. N comparações, isso. Então, esse termo aqui que a gente não sabe o que é, na verdade a gente já sabe agora que vai ser N. Certo? Então, essa é a relação de recorrência para o algoritmo do merge sort, assim, a relação de recorrência que computa o número de comparações feitas pelo merge sort. Beleza, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Tá ok? Todo mundo concorda com isso? Tá. Como que a gente resolve essas duas relações de recorrência, né? Porque a gente tem essa relação aqui do merge sort, que não é uma relação de recorrência linear, homogênea. Não, linear até que é, né? Não é homogênea. Né? E essa outra também não é homogênea, que é a relação de recorrência da busca binária. Então, a gente não consegue resolver utilizando aquele último teorema que nós vimos. Aquele teorema não diz como resolve essa. Diz como resolve relações lineares homogêneas de um certo grau fixo. Beleza, então a gente tem que ver como que resolve essas relações de recorrência. É aí que vem alguns dos teoremas que nós vamos usar aqui. Então, primeiro esse teorema. Então, seja f uma função crescente. O que é uma função crescente? O que é uma função crescente? É uma função que quanto maior a entrada, maior a saída. Isso. Essas funções de recorrência aqui, elas são crescentes?
Sim ou não? São crescentes? Sim? Sim. Sim, claramente, né? Porque, bom, porque se a lista for maior, você vai fazer mais comparações. Se a lista for maior, você vai fazer mais divisões lá na busca binária. Então, quanto maior a entrada, maior o número de operações que você vai fazendo. Então, é natural que essas funções de relação de recorrência sejam todas funções crescentes, né? À medida que a entrada vai aumentando, o algoritmo vai gastando mais operações para resolver aquele problema, certo? Então, é natural que sejam funções crescentes sempre. Então, essa f é uma função crescente e ela satisfaz uma certa recorrência. Qual que é a recorrência? Desse formato aqui, que é o formato de uma relação de recorrência que a gente comentou no começo. Só que esse formato aqui, ele tem esse C constante. Então, a relação de recorrência f de n, que é igual a 1a vezes o f de n sobre b mais uma constante. Certo? Aqui, eu estou supondo novamente que n é divisível por b, né? Que essa n sobre b dá um número inteiro. Simplesmente para simplificar, mas isso não é, novamente, não é uma restrição. É uma restrição simples de se tirar, certo? Sempre que, quando a nossa relação de recorrência tem esse formato, onde A, B e C são números tais que A é maior do que 1, maior ou igual que 1, B é um inteiro maior que 1, ou seja, pelo menos 2, inteiro pelo menos 2, e C é um número real positivo. Quando a função f da relação de recorrência da divisão e conquista, ela tem esse formato, então a gente sabe, esse teorema nos diz, que essa função é do tipo, deixa eu até colocar aqui, essa função é do tipo, ou ela é O de n elevado a log A na base B, ou ela é O de log n. Então, temos esses limitantes. Qual que é o limitante certo? Bom, depende do A. Se o A for estritamente maior que 1, então é O de n elevado a log de A na base B. Se o A for igual a 1, então essa função é O de log n. Então, esse teorema nos diz, então, qual que é um limitante uma limitação assintótica, né, para o número de comparações, para a complexidade desses algoritmos. Especificamente a busca binária, qual que é a relação de recorrência da busca binária? Busca binária. Eu vou pegar e dividir esse negócio em dois. Então, a busca binária faz f de n. Então, ela quebra em dois pedaços, né? Então, a relação de recorrência é f de n sobre 2, mais duas comparações que são feitas lá. Então, se eu usar esse teorema, esse teorema que está na tela de vocês, qual que é, então, o valor da função n na notação assintótica, né? Porque eu quero resolver. O ideal seria que eu resolvesse essa relação de recorrência, que nem a gente fez nas relações de recorrência anteriores. Só que resolver essa relação de recorrência não é tão simples. E acaba que sendo resolver na igualdade, né? Por quê? Porque não é simples, porque nem sempre o n vai ser divisível por 2. Então, o que eu quero é calcular um limitante, um bom limitante usando notação assintótica para essa função fn. Então, na notação assintótica, a gente se livra de um monte de coisas que não são significantes para a performance do algoritmo. Constantes, esse tipo de termo, ele some na notação assintótica, certo? Então, querendo calcular um limitante, para calcular um limitante, um bom limitante para essa função fn, que é o número de comparações feita na busca binária. Então, usando esse teorema que está aí, quem que é o A? Né? O A é o termo coeficiente que multiplica aqui, o f de n sobre 2. Então, A é igual a 1. Ou seja, usando esse teorema anterior, pelo teorema, a gente conclui que f de n é O de log n.
usando esse caso do teorema aqui. Porque veja que essa função da busca binária, essa relação de recorrência e divisão com custo da busca binária, ela está no mesmo formato que é pedido aqui pelo teorema. Certo? Então, pelo teorema, aquela busca binária, a gente encontrou um jeito simples de dizer que a busca binária é um algoritmo que roda em tempo O de log n. A gente já sabia disso, a gente calculou isso de outra forma, lá no começo do curso. Agora, o que a gente está usando é que esses teoremas que eles auxiliam a esse tipo de análise. Claro que aqui é um caso, um exemplo simples, mas, de maneira geral, isso pode ficar bem mais complexo para outras funções. Professor, Sim. mas ele é log na base 2, né? Só... Log Ou na é base 10? 2, mas pouco importa a base. Tá. Na computação, quando a gente escreve na computação, e não diz qual que é a base, a gente está querendo dizer base 2, tá? Na computação, a gente tem sempre pensando em base 2. Ok. Base binária. Certo? Então, aqui é base 2, mas se fosse base 10, base 50, base qualquer, tanto faz. Vai ser O de log na base 10, O de log na base 2. Tanto faz, porque vai mudar só um multiplicador constante aqui, que vai sumir na notação O. Então, não tem nenhuma diferença de base. Beleza, pessoal? Então, ok. Sim? Oi, professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Por que o A por que o A nesse caso vai ser 1? Eu não entendi muito bem, foi isso. Porque o A é 1, porque não tem nada multiplicando aqui, né? A gente calculou a busca binária, a gente viu que quando a gente fez aquela análise lá na busca binária, a gente viu que a relação de recorrência dela era dessa forma, né? F de n igual a F de n sobre 2 mais 2. Então, quando não tem nada é porque tem um multiplicador 1, na verdade, né? Sim, sim. Então, é meio que... por isso. Por isso que aqui é 1. É igual. Entendi. É porque naquela outra era 2, né? Aí eu. Tá, do merge sort é 2, isso. Uhum. Entendi. Então tá bom, obrigado, Certo? viu? Nada. Tá. Por que eu não posso usar esse teorema para calcular um limitante de notação O para a função do merge sort? Por que esse teorema não funciona para o merge sort? Ele tem uma constante ali no merge sort é n, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, a relação de recorrência, divisão e conquista do merge sort não se encaixa nesse formato do teorema, certo? Então, a gente precisa de um outro resultado, que está em algum lugar aqui. Exatamente. Então, o teorema anterior, a gente vai ter que generalizar ele. Generalizar ele para esse caso aqui, para esse teorema. Esse teorema que ele generaliza, ele é mais forte que o teorema anterior. Então, qual que é a ideia desse teorema aqui? Então, a gente tem uma função f, novamente, uma função crescente. É importante ser crescente. E essa função, ela é no formato f de n igual a vezes o f de n sobre b, mais c vezes n elevado a d. Veja que d, se d fosse zero, quando d é igual a zero, esse formato aqui, esse teorema é exatamente o teorema anterior, quando d é igual a zero. Certo? Então, esse formato aqui da função é exatamente o mesmo. Beleza. Dito isto, vamos ver o que significam esses outros coeficientes, né? Então, primeiro, estou supondo que n é uma potência de b. Novamente, para evitar ter um f de n, um f de alguma coisa que não é inteira, eu estou supondo que o n é uma potência de b, ou seja, n é igual a b elevado a k para algum k inteiro. Tá? Isso aqui não é restrição, novamente. O a, como no caso anterior, é maior ou igual que 1, coeficiente maior ou igual que 1. B é um número inteiro
que é maior ou igual que 2, pelo menos 1 maior ou igual que 2. C é um coeficiente real maior do que zero, estritamente maior do que zero. E D também é um constante que pode ser zero, mas é não negativa, então é maior ou igual que zero. Tá? Então tem todas essas condições em cima dos coeficientes, em cima dos multiplicadores, as constantes aí. Na verdade, constantes são coeficientes, constantes. Se a função satisfaz esse formato com todas essas restrições aí, então o teorema garante que essa função ela é de um dos três tipos. Se o A é estritamente menor que B elevado a D, então f de n é O de n elevado a D. Se o A é exatamente igual a B elevado a D, então essa função é n de D, n elevado a D, vezes log n. O grande disso. Né? E o último caso possível se o A é estritamente maior do que B elevado a D. Então, nesse caso, a função f de n é O grande de n elevado a log de A na base B. Certo? Então, a gente tem essas três possibilidades. Então, se a gente conseguir encaixar a nossa função, a relação de recorrência nesse formato do teorema, a gente já sabe qual que é um limitante assintótico para ele, para o valor dessa função. Então, vamos lá para o nosso exemplo do merge sort. O merge sort ele não se encaixava no teorema que nós vimos antes. Por quê? Porque o merge sort, a gente viu que a relação de recorrência dele é algo como m de n, que é igual a 2 vezes m de n sobre 2, mais n, onde n é par. A gente viu que era basicamente isso a relação de recorrência. Usando o teorema mestre, porque esse teorema aqui, ele tem um nome específico para ele, que chama teorema mestre. Então, esse teorema aqui é o chamado teorema mestre. Tá? Então, usando o teorema mestre, qual que é, então, a complexidade do algoritmo do merge sort, utilizando a relação de recorrência deles? Vai ser n log n? N log n. Teorema. Exatamente. M de n é... Por quê, né? Vamos ver. Bom, quem que é o A? O A é esse termo aqui. Então, esse aqui, o A é igual a 2. Quem que é o B? O B é isso aqui. B é igual a 2. Quem que é o D? D é o cara que está aqui em cima, que é 1. Quem que é o C? C é o multiplicador aqui, que também é 1. Certo? Então, agora basta ver qual dos casos se encaixa a nossa função, a função do merge sort. Então, eu preciso olhar a relação de A com B elevado a D. Se eu pegar B é 2 elevado a D, que é 1, então é 2. Então, A é igual a 2. Então, se encaixa nesse caso aqui, né? A é igual a B elevado a D. 2 é igual a 2 elevado a 1. Certo? Então, nesse caso, D é 1. Então, a função fica O de n elevado a 1 vezes log n. Então, pelo teorema mestre, aquele algoritmo de ordenação que nós vimos é um algoritmo de ordenação que usa n log n operações. Ele é mais eficiente do que aquele algoritmo que nós fizemos, tipo bubble sort ou insertion sort, aqueles algoritmos que nós vimos no começo do curso, eles eram todos n². Se vocês lembrarem, a gente fez as análises lá,
eram todos algoritmos que gastavam tempo O grande de n ao quadrado. Esse aqui já é um algoritmo assintoticamente melhor, mais eficiente do que aqueles algoritmos lá. Na verdade, polinomialmente melhor. Ele é n vezes log n. Estritamente melhor que aqueles algoritmos lá. Insertion sort, bubble sort. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu separei alguns exercícios. Deixa eu só achar eles aqui. Então, daquela primeira parte da aula, que é aquela resolução de equações de recorrência, eu separei, deixa eu só ver aqui no livro do Rosen, qual que é a página. Então, a gente está estudando agora, no meu livro, né, é o capítulo 8, Técnicas Avançadas de Contagem, e essa aula que nós vimos hoje corresponde às seções 8.2 e 8.3 desse livro. Então, a primeira parte da aula, então, foram exercícios, então, eu selecionei 4, 5, 12 até o 15. Esse aqui, claro, ambos são do Rosen, 8ª edição. Esses exercícios aqui, 4, 5, 12 e 15, são da seção 8.2. E além desses, tem os exercícios dessa parte de divisão e conquista, que são exercícios 10 ao 13, 21 e 22 da seção 8.3.